Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um ICL Urgente, as principais notícias do Brasil e do mundo com análise a quente aqui no canal do ICL Notícias. Nessa terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Boa tarde para minha companheira diária nessas 2 semanas de férias de Rodrigo Viana, Laura Couto, minha querida, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Muito bom estar aqui com você. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Gente, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi. Vamos lá, Laura, começando aqui com notícias quentíssimas, diretamente do noticiário internacional, porque hoje, gente, não parece que faz anos, mas na verdade a gente tem só 1 ano de mandato do Donald Trump. Eu disse anos porque é um caos, um rastro de destruição e também de autoritarismo desse 1 ano de segundo mandato do Donald Trump, né? Separadamente, não seguido o mandato do Donald Trump, mas o suficiente para causar estragos, que começou até com ameaças tarifárias, guerra comercial, e a gente não imaginou que pudesse chegar até ao fim, eventualmente, da ordem mundial como a gente conhece. Então, uma extrema-direita aqui conquistou espaço dentro da Casa Branca, publicamente, o Trump continua impondo as suas vontades pelo mundo inteiro, com ameaça de uso da força, ou até literalmente usando a força, com interferência em outros estados. Isso é o que a gente tem acompanhado nesse primeiro ano de mandato do Donald Trump, uma guinada cada vez mais autoritária e que avança. O governo Trump quer governar o mundo pelas redes sociais. Não fui eu que disse isso, foi o presidente Lula. Pessoal, hoje o presidente Lula esteve numa cerimônia no Rio Grande do Sul, do Minha Casa Minha Vida, e proferiu essa fala que a gente traz aqui agora, um trechinho por vídeo. Vamos acompanhar. Vocês vejam uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia, você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? É uma fala forte do presidente Lula, que, na verdade, ontem teve um artigo publicado no New York Times, foi notícia aqui no ICL Urgente, também analisando esse momento do governo dos Estados Unidos e da atuação do Trump, dizendo o hemisfério é nosso, num contraponto do que vem dizendo pelas redes sociais o governo do Donald Trump. Então, agora o Lula sobe ainda mais o tom. E como eu disse agora na abertura, 1 ano de mandato, exatamente 1 ano que o Trump sentou na cadeira da Casa Branca, e a gente relembra, começando aqui com uma tela para trazer uma espécie de resumo. Vamos tentar relembrar os pontos principais deste mandato do Trump. Terrorismo tarifário, pessoal, para tentar prejudicar a China, principalmente no mercado global, mas também avançando contra outros países. Recentemente falamos do Irã, também agora retalhar países europeus alinhados com a OTAN e principalmente com a Groenlândia, né, numa frente, vamos dizer assim, de resistência ao que o Trump tenta avançar contra a Groenlândia também. Então, o aumento das taxas. Política externa, propondo um conselho para rivalizar com a ONU. Isso é recente, dessa semana também, o tal do Conselho da Paz. A gente destrincha aqui no ICL Urgente também, daqui a pouquinho, como é que essas negociações estão nesse sentido. O Trump vai querer ir para Davos para falar a respeito disso. E tem o uso da força também, nessa primeira tela, que entra como um destaque nos últimos 12 meses. Foram 7 países bombardeados pelos Estados Unidos. Venezuela, o mais recente, com o sequestro de Nicolás Maduro, Síria, Iraque, Irã, Nigéria, Iêmen e Somália. Na tela seguinte, continuamos falando do desrespeito à soberania das nações, principalmente na imagem da Venezuela, deportação em massa. Então, 2,5 milhões de pessoas que foram expulsas
dos Estados Unidos no ano passado. 600 mil foram deportadas, desse número maior, o restante deixou o país numa espécie de forma voluntária, depois de receber uma ordem de remoção, na verdade. Então, uma atuação anti-imigração muito forte e que se intensifica cada vez mais. Truculência e morte, conectada a isso que eu acabei de falar. Então, a Polícia de Imigração, o ICE, tem feito ações violentas. Recentemente, uma mulher foi morta. Também, na mesma localidade que o George Floyd foi morto recentemente pelas forças policiais dos Estados Unidos, um lugar muito simbólico. E, nesse caso, foi uma abordagem do ICE. E aí, o Drill Baby Drill, né? O perfure, bebê perfure. O Trump deu novos incentivos para a indústria de combustível fóssil, enfraqueceu regulações ambientais, anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Foram várias medidas contra o meio ambiente ao longo desse primeiro mandato do Trump. Escândalo sexual, isso é importante, gente, porque fragiliza o Donald Trump eleitoralmente. É uma preocupação do Donald Trump. Ele foi citado nos e-mails trocados pelo abusador sexual condenado Jeffrey Epstein. Tem o perdão aos invasores do Capitólio, diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Então, no dia em que assumiu o cargo, foi um ato também do Trump conceder perdão aos 1.500 réus envolvidos no 6 de janeiro. Algo similar ao que aconteceu no nosso 8 de janeiro, mas com condenações no nosso caso. Política supremacista, o Trump proibiu mulheres trans em esportes femininos, prometeu acabar com políticas de diversidade e equidade no governo dos Estados Unidos. Então, algo sem precedentes que diuturnamente aqui no ICL Notícias a gente vem trazendo atualizações do noticiário internacional. Agora, também, como eu disse, é de noite que a gente traz atualizações. Temos novidade no sentido de que o Trump anunciou que vai colocar impostos de 200% sobre o vinho francês se o Emmanuel Macron, presidente da França, não aderir ao tal do Conselho da Paz. Só que não foi só isso, alinhado a esse avanço, a essa ameaça de frente com a França, né, matéria que está no nosso site, no ICL Notícias, o Trump também atacou o Reino Unido, que segundo ele planeja ceder a ilha de Diego Garcia, onde hoje tem uma base militar vital dos Estados Unidos, e também postou nas redes sociais algumas montagens bastante ofensivas, para dizer o mínimo, ameaçando a soberania desses países, anexando Groenlândia, Canadá, Venezuela, uma espécie de jogo de war que ele publicou nas redes sociais. Vamos mostrar essas imagens aqui na tela? A gente separou a primeira, mostrando ali na esquerda o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, no meio o Marco Rubio, secretário de Estado americano, e o Donald Trump com a bandeira dos Estados Unidos fincada ali no território da Groenlândia. Na sequência, também tem o Trump fazendo uma reunião na Casa Branca e, se vocês repararem, ali no canto esquerdo, pessoal, vou me aproximar aqui só para vocês poderem visualizar, mas tem a sobreposição da bandeira dos Estados Unidos não só sobre o território estadunidense, mas também em cima da Venezuela, que está aqui pequenininha, mas dá para ver também aqui no canto inferior direito do mapa, que aqui, ó, agora sim eu apontando aqui para a tela, dá para ver que ele coloca a bandeira também dos Estados Unidos em cima da Venezuela, em cima do Canadá, da Groenlândia também. Então, é uma postagem realmente mostrando que é o Trump nessa posição de imperador do mundo e que continua fazendo avanços. A Laura também traz informações sobre isso, né, Laura? Gabi, o Trump só aparece em encontro de cartas marcadas, né? Durante a madrugada de hoje, o presidente dos Estados Unidos afirmou que teve uma conversa telefônica muito boa, segundo ele, com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, sobre a Groenlândia, Gabi. O Trump também afirmou ter concordado com uma reunião entre vários países em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial. Vamos ver um trecho da declaração do Trump sobre essa ligação. Abre aspas, concordei com uma reunião das diversas partes em Davos, na Suíça. Como deixei bem claro para todos, a Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás. Nisso, todos concordam. Foi isso que o Trump disse, Gabi.
Laura, é interessante esse posicionamento do Donald Trump, dizendo que teve uma reunião muito boa, porque, na verdade, foi ele próprio, o Trump, quem ameaçou, colocou em xeque, de alguma maneira, a OTAN, essa aliança mundial que é tão forte, mas que fica com uma ameaça muito clara do Trump quando ele se coloca, de alguma maneira, como um rival de aliados, nesse caso, a Dinamarca, né? Um pouco depois disso também, o Donald Trump vazou, agora há pouco eu falei sobre a França, sobre um avanço direto contra a França, ele vazou mensagens do presidente da França, o Emmanuel Macron, que ele teria enviado, o Macron, para o Trump. Então a gente tem aqui na tela essas mensagens no celular dizendo o seguinte, né? Do presidente Macron ao presidente Trump. Meu amigo, estamos totalmente alinhados sobre a Síria, podemos fazer grandes coisas sobre o Irã. Eu não entendo o que você está fazendo na Groenlândia. Vamos tentar construir grandes coisas. Posso organizar uma reunião do G7 depois de Davos, em Paris, na tarde de quinta-feira. Posso convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos à margem, ali do lado, né? Vamos jantar juntos em Paris na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos. Emmanuel. Então, eu estava falando agora há pouco de Davos. Depois dessa mensagem, o Macron, eu acho que é muito simbólico que ele tenha discursado nesse Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça, justamente porque essa resposta veio de uma maneira não oficial, mas muito direto também aos Estados Unidos. Então, a gente tem o trecho do Macron criticando as intenções imperialistas dos Estados Unidos, dizendo que o mundo está caminhando para um lugar sem regras. Vamos ver essa fala. Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new domains, space, digital, information, cyber, trade, and so on. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. A gente, para quem está acompanhando o ICL Urgente só por áudio, basicamente a frase mais forte do Macron é a que ele fala que o direito internacional é pisoteado, enquanto a única lei que parece importar é a lei do mais forte e as ambições imperiais que estão ressurgindo. Nesse mesmo Fórum Econômico Mundial, quem discursou foi a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Teve um discurso bastante alinhado com esse do Macron e outras publicações também, outras declarações do Macron em relação ao Trump, criticou o novo tarifaço, também esse avanço da Groenlândia, avanço dos Estados Unidos contra a Groenlândia. Ela se posicionou a respeito disso. A gente traz mais esse trecho aqui no ICL Urgente. Vamos assistir. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. The European Union and the United States have agreed to a trade deal last July. And in politics, as in business, a deal is a deal. And when friends shake hands, it must mean something. Full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Esse é o posicionamento da presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que também é importante lembrar aqui que esses países europeus, principalmente os membros da OTAN, têm se posicionado ameaçando também os Estados Unidos com taxas, uma resposta ao que o Trump está dizendo sobre taxar esses países que não apoiam a anexação ou a compra da Groenlândia e também até ameaçando eventualmente retaliações no sentido corporativo, então impedindo empresas norte-americanas de estarem nesses territórios ou com algum tipo de retaliação tarifária. O Brasil também, a respeito do Conselho da Paz, agora há pouco a gente falava sobre isso,
antes de entrar nesses posicionamentos, especificamente como é que o Brasil tem se colocado em relação a isso, eu quero trazer aqui também o motivo pelo qual o Donald Trump está interessado em ir até Davos, na Suíça. Ele tem interesse nisso, basicamente, para fazer propaganda do Conselho da Paz, que tem sido chamado até de ONU paralela por alguns especialistas. E essa lista dos países que estão apoiando, né, Laura, não está tão expressiva assim ainda. Como é que Gabi, tá? Gabi, esse tal Conselho da Paz do Donald Trump tá flopado, como dizem os jovens da minha geração. Do lado do Brasil, o ICL Notícias foi informado pelo Palácio do Planalto que nosso país não vai estar presente no evento e que, portanto, não vai assinar qualquer adesão. Vale lembrar, Gabi, que a gente trouxe ontem aqui no ICL Urgente a informação de que o Lula foi, sim, um dos convidados do Trump. Outros países, como a Noruega, a França e a Irlanda, também optaram por rejeitar essa adesão, argumentando que esse papel internacional do órgão já é preenchido pela ONU. Já a Alemanha e a Rússia agradeceram o convite, mas não se comprometeram a nada. Aquele clássico vou ver e te aviso, né, Gabi? Resumindo aqui, nenhum país de grande expressão política quer botar a mão no fogo pelo Trump. Nada de novo no front, né? Eu vou ver e te aviso porque ninguém quer estar ao lado do Trump no momento em que ele quer criar uma ONU paralela e dar todas as cartas. Quer dizer, vai atuar esse Conselho da Paz em conflitos internacionais, segundo a premissa que o governo dos Estados Unidos tem divulgado. Quem dá as cartas é o Trump e o curioso dessa história é que seria um mandato vitalício também. Então, os Estados Unidos fariam um papel ainda mais de todo-poderoso. E é justamente quem tem ameaçado a ordem mundial, seja com tarifas, com ameaças também bélicas em conflitos internacionais. Então, uma maneira de servir os próprios interesses e também, além de concentrar poder, não sofrer nenhum tipo de retaliação, o que a ONU já tem dificuldade também de criar algo concreto em relação a isso. Então, imagina só se esse Conselho da Paz vai adiante. Mas vamos continuar acompanhando essa história. Agora, eu falava sobre os posicionamentos do presidente Lula. Ele tem já há muito tempo se posicionado a respeito do genocídio em Gaza, foi criticado no início. Eles têm se afastado também dos líderes patrocinadores desse genocídio lá de Gaza. E, ao mesmo tempo, a gente tem um pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, desembarcando hoje em Israel para participar de um evento sobre antissemitismo. O objetivo do Flávio, lógico, é se aproximar das lideranças de extrema-direita no mundo inteiro para fortalecer a sua candidatura agora em 2026, desde que ele foi ungido a candidato do pai, o Jair Bolsonaro. E a Laura vai trazer mais detalhes dessa história também. Laura. Gabi, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser orador na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, que acontece em Jerusalém na semana que vem, nos dias 26 e 27 de janeiro. O evento vai contar com a participação, inclusive, de integrantes do governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que deve discursar, Gabi. Agora, uma informação importante. Essa viagem do Flávio é uma missão oficial pelo Senado, ou seja, custeada pelos cofres públicos, dinheiro do seu bolso, que está assistindo a gente. E além de Israel, a comitiva do Flávio vai passar por Bahrein e pelos Emirados Árabes Unidos, Gabi. Me lembrou também a atuação do Eduardo Bolsonaro, que, com dinheiro também do contribuinte, estava lá nos Estados Unidos atuando contra o Brasil, tramando também retaliações econômicas e políticas contra o próprio território, né? Contra o Brasil. Bom, falando sobre agora o cenário nacional, já que citamos aqui o Flávio Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou agora que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na Papudinha, onde ele está preso. E a Laura volta mais uma vez para trazer os detalhes dessa autorização do Alexandre de Moraes. Laura. Gabi, essa visita foi marcada para a próxima quinta-feira, dia 22 de janeiro, entre as 8 e as 10 da manhã. O Bolsonaro recebeu o governador de São Paulo 2 vezes enquanto ele cumpria a prisão domiciliar, mas esse vai ser o primeiro encontro com o Tarcísio desde que o ex-presidente confirmou em uma carta que vai apoiar a pré-candidatura do filho Flávio à presidência da República. O Moraes também autorizou as visitas do Diego Torres Dourado, que é cunhado do ex-presidente, e do pecuarista Bruno Scheid, que é o vice-presidente do Partido Liberal de Rondônia, Gabi.
Isso, e Laura, a avaliação nos bastidores desse encontro, ontem a gente falou sobre isso no ICL Notícias, no próprio Urgente também, é de que o Jair Bolsonaro vai chamar o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, como diria aquela expressão, aquela gíria, na chincha. Ele vai dar o papo reto pro Tarcísio de Freitas sobre o Flávio, dizer, olha, você tem realmente que apoiar o nome do Flávio Bolsonaro, então para de ficar pagando de candidato à presidência, de candidato virtual à presidência, na verdade, porque o Tarcísio, no final do ano passado, ele era o principal cotado para assumir essa vaga, mas o clã Bolsonaro queria alguém ali de dentro, alguém da família. No fim das contas, o Jair acabou anunciando o próprio Flávio, apesar de que essa situação na extrema-direita, eles estão batendo cabeça, realmente se dividindo nesse sentido. O próprio Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a CNN, dando o tom do que vai ser essa conversa do Jair com o governador de São Paulo. E aí ele disse que o que o Jair quer dizer para o Tarcísio, né, dar uma afagada ali no ego dele, dizer, olha, esse momento, essa sua gestão como governador de São Paulo tem sido muito importante, é uma eleição também crucial para as eleições nacionais, porque precisamos derrotar ali, principalmente na figura do PT, né, o que a extrema-direita quer é essa derrota, então, como estratégia nacional, é importante para nós que você esteja como candidato e que se reeleja em São Paulo. Então, é mais ou menos esse o tom que vai ser essa conversa. O jogo eleitoral continua a todo vapor, então a gente traz também nos últimos dias uma definição por parte do governo. Dessa vez, o presidente Lula conversou com a ministra Gleisi Hoffmann, pediu para que ela concorra agora ao Senado pelo Paraná. E com isso, acaba que o presidente precisa antecipar também quem é que vai assumir esse ministério, quem vai ficar à frente do comando das relações institucionais do governo a partir de abril. Também a Laura traz os detalhes do que está sendo já articulado para assumir esse posto, né? Gabi, tem uma constelação de cotados para assumir o Ministério da Gleisi e a corrida já começou. Os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Camilo Santana, da Educação, são duas opções levantadas pelo governo. Isso porque ambos se elegeram senadores em 2022 e não precisam disputar o pleito desse ano para continuar com o mandato ali no Congresso. Já a Gleisi afirmou que está entusiasmada para cumprir o que considera uma missão dada pelo presidente, mas nos bastidores aliados recomendam cautela, Gabi. O Lula tem dito que a eleição de 2026 vai ter um perfil diferente das anteriores e o presidente pretende avaliar com cautela a nomeação dos ministros que vão substituir os titulares atuais em abril, Gabi. Isso é importante porque tem várias pastas que vão precisar de novos nomes, ao mesmo tempo que o governo precisa de nomes fortes para concorrer nas eleições. Então, são duas frentes de atuação. Ao mesmo tempo, olhando para o Paraná, que é onde a ministra Gleisi Hoffmann deve disputar, são duas vagas. E dando uma olhada hoje nas pesquisas de intenção de voto, quais são os nomes que aparecem, principalmente o que vem em primeiro lugar é o Ratinho Júnior, do PSD, que ainda pode ser o candidato da direita para a presidência, então sai como nome alternativo ao Flávio Bolsonaro. Também pode ser que fique para o governo estadual. E tem a Cristina Graham, do Podemos, que perdeu no segundo turno da Prefeitura de Curitiba, isso em 2024. Isso estou falando aqui das pesquisas eleitorais para o Paraná. Tem também um bolsonarista, o Felipe Barros, pelo PL, e do lado progressista ainda tem o nome do Zeca Dirceu aparecendo. Então, são duas vagas que estão disponíveis no Senado. A ministra Gleisi Hoffmann abrindo uma frente no campo progressista, que, segundo o presidente Lula, é a aposta dele para conseguir pelo menos uma dessas vagas, já que a extrema-direita também está atuando muito fortemente para conseguir ocupar mais postos no Senado. O professor Castro Rocha tem alertado como é fundamental, principalmente olhando para o Congresso Nacional, que a extrema-direita consiga ocupar mais vagas no Senado. Ali é um caminho de entrada para conseguir impeachment de ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, atenção a isso, é muito importante realmente pensar nas estratégias eleitorais no campo progressista. Vamos trazer também atualizações sobre a audiência do processo de extradição da ex-deputada federal, Carla Zambelli.
Estava marcada para hoje essa audiência e foi suspensa de novo. Sim, gente, pela 4ª vez a Zambelli chegou a comparecer na Corte de Apelação em Roma, só que a defesa dela solicitou a troca dos magistrados. E a Laura vai explicar para a gente os motivos desse pedido, Laura. Gabi, essa é a 4ª vez que a Corte de Apelação se reuniu para tentar deliberar aí sobre o pedido do governo brasileiro para extraditar a Zambelli, mas não deu certo de novo. Da última vez, aconteceu no dia 18 de dezembro, e a defesa da Zambelli argumentou que recebeu os documentos enviados pelo ministro Alexandre de Moraes na véspera do julgamento. Dessa vez, os advogados da Zambelli defenderam que os juízes da Corte de Roma não são imparciais, Gabi. Agora, os advogados da Zambelli precisam formalizar o pedido de mudança e têm até 3 dias para apresentar a solicitação, e o tribunal deve estabelecer aí um prazo para aceitar ou rejeitar a possibilidade de definir sobre a extradição. Aí agora, Gabi, vai ficar sob suspenso. Pois é uma justificativa que é muito parecida com o que a extrema-direita já usou aqui no Brasil, falando sobre essa questão da imparcialidade, usou principalmente como ferramenta contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os defensores da Carla Zambelli, eles têm essa tese de que a Zambelli está enfrentando uma perseguição política e judicial no Brasil. Então, no caso da Itália e dessa extradição, desse processo de extradição, uma maneira de tentar ganhar tempo. Por quê? Se for aceito esse pedido, a próxima audiência do processo da extradição vai ser julgada ou seria julgada por uma nova corte, aí começa tudo do zero. Então, é mais ou menos por aí. A justiça brasileira já informou que, se for extraditada, a Carla Zambelli vai cumprir a sua sentença, a decisão na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Trazendo um outro assunto aqui ainda para a nossa audiência, parece que subiu no telhado, gente, aquele plano da Marinha de salvar o emprego do Almir Garnier. Vocês lembram dessa história? Os regulamentos internos, trazendo a explicação disso, do Exército e da Marinha não permitem que os generais e almirantes condenados por crimes de golpe de Estado exerçam atividades dentro das Forças Armadas, especialmente em funções ligadas a informações que são sensíveis, delicadas, vamos dizer assim. E é fato que o STF já autorizou, no passado, que os generais Mário Fernandes e o Paulo Sérgio Nogueira façam atividades, realizem atividades durante esse cumprimento da pena deles, como uma maneira de ressocialização. Só que no caso do Almir Garnier, gente, é diferente. Ele é ex-comandante da Marinha, o STF ainda não deu nenhum parecer sobre essa solicitação e sobre esse plano de trabalho que foi encaminhado pela própria Marinha. Então, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos sobre o destino do Almir Garnier. Ainda dá tempo de falar sobre o caso do Banco Master. Os deputados federais, Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, e também o Rogério Correia, do PT de Minas, que, aliás, deu entrevista para o ICL Notícias Primeira Edição, eles acionaram o Banco Central para prestar informações sobre a atuação da empresa Clava Forte Bank S.A. Essa Clava Forte se define como um banco para impulsionar os projetos do Reino de Deus, gente. Foi lançado pelo pastor André Valadão, que é aquele líder da Igreja Batista da Lagoinha. O que os parlamentares estão questionando nessa história? Se a Clava Forte Bank é enquadrada como fintech, a instituição de pagamento nos termos da regulamentação do Banco Central. E também estão cobrando esclarecimentos sobre a inexistência de autorização para funcionamento como instituição financeira. Laura, traz os detalhes dessa história. Gabi, rapidamente aqui, Gabi, o requerimento dos parlamentares também questiona se há vínculos contratuais, operacionais ou societários entre a Clava Forte Bank e o Banco Master. Essa dúvida ganhou força depois que o site da Clava Forte saiu do ar no mesmo dia em que se tornou pública a prisão do Daniel Vorcaro, que é o controlador, do Banco Master. Vale lembrar também que um dos pastores da Igreja Lagoinha, o Fabiano Zettel, é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Gabi. É isso, Laura. Aproveitando para agradecer e me despedir de você nessa edição do ICL Urgente. Amanhã estaremos de volta. Obrigada, Gabi. Até amanhã. Até. Então, você também que está aqui comigo, um recado final. Nessa quinta-feira, a gente vai lançar aqui no ICL Notícias, às 8 horas da noite, então 22 de janeiro, é quinta agora, tá? A nossa pesquisa de religião, a política, em diversos âmbitos.
e que vai nortear, são dados importantes para esse período de eleições, gente. Então vai lá em isl.com.br/pesquisa para conferir o lançamento e as análises a partir desses dados. O Eduardo Moreira, junto com um time muito importante, vai trazer esse lançamento. O professor Castro Rocha, Luiz Costa Pinto, enfim, um grande elenco vai trazer os dados que com certeza vão te surpreender e vão nos ajudar a entender esse Brasil. É uma pesquisa de opinião importantíssima sobre como pensam os brasileiros. E vem aí o N2 com a Roberta Garcia, Chico Sá e o nosso grande elenco de comentaristas e convidados. Amanhã o ICL Urgente está de volta, pessoal. Boa noite. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.